Amigos da Educativa FM, amigos que estão nos acompanhando também no YouTube, um grande abraço. Estamos aqui na entrevista da semana, recebendo a visita da Marisa Molchansky, conhecida como Brisa. Ela que tem formação em música popular pela Unicamp Campinas. Ao longo de 22 anos, vem trabalhando como professora de canto popular na cidade de Campinas. Vários trabalhos já realizados, né? Muitos projetos pela frente. E é com muito prazer que a gente recebe aqui na Educativa a Brisa, a Marisa, mais conhecida como Brisa. Tudo bem, Brisa? Tudo jóia, muito obrigada e é um grande prazer estar aqui com vocês. Por que Brisa? Acho que para facilitar esse sobrenome que é lindo, mas que é um pouco complicado, né, Jota? Molchansky. Molchansky, é. Então, Brisa dá uma simplificada um pouquinho, né? E como é que está indo o seu trabalho na cidade de Campinas? Está indo bem? Pelo que a gente tem conhecimento, está indo bem. Graças a Deus. Eu tenho uma atuação muito grande na parte didática das escolas livres. E com isso a gente vai fomentando, vai ajudando as pessoas a se expressarem através da música e vai tocando. A vida do músico ela é uma caixinha cheia de possibilidades, né? Então a gente tem a produção autoral, a gente tem as aulas, a gente tem apresentações e a gente vai se dividindo e vai tocando barco. E como é que entrou a música na sua vida? Nossa, foi na primeira infância. Isso foi... Tem até uma história que eu fico toda orgulhosa de contar, vou compartilhar com vocês. Alguns anos atrás, um amigo meu me mandou assim: escuta, você estava na escola tal, no ano tal, fazendo uma apresentação? Eu falei, não. Não dá para não revelar a idade, né? Assim, isso era... Ele me perguntou sobre 1985 e eu tinha 5 anos à época. E eu não me lembrava, falei, não, nessa época meu pai fazia aula de piano. E aí ele me mandou a foto de um programa de recital que tinha o meu nome, o nome do meu pai e o nome dele dentro da mesma situação. E foi um amigo que eu conheci na faculdade no ano 2000. Então, eu falei, caramba, com 5 anos de idade eu já estava fazendo uma apresentação musical. A pecinha mais simples possível, mas já estava lá. Então você teve aí a influência familiar, a influência do seu pai. Com certeza, do pai. Meus pais sempre incentivaram, sempre deixaram instrumentos musicais dentro de casa. E eu tinha uma avó, dona de casa, que cantava o tempo inteiro, fazendo as coisas da casa. E então eu acho que eu cresci com essa referência super afetiva da voz, da música. Você não é campineira? Sou paulistana, mas tô aqui há mais tempo do que eu existo, Jota. De coração sou campineira. Olha que maravilha, né? E você toca violão ou algum outro instrumento mais? Então, nessa atuação didática, às vezes me é demandado tocar outros instrumentos. Por exemplo, a última temporada da School of Rock Campinas, eu tive que assumir a parte da bateria, porque o time estava precisando de mais uma pessoa tocando bateria, rock and roll, e lá foi a Brisa tocar rock and roll, bateria. Olha aí, toca bateria, toca violão. Assim, de uma forma mais básica, mas a gente consegue fazer a música acontecer. Maravilha. Ô Brisa, vamos aqui passear um pouco aí pelo seu trabalho. Eu estou vendo aqui no seu release que o seu primeiro trabalho autoral foi em 2011, foi isso? O primeiro trabalho lançado oficialmente através das plataformas digitais também foi em 2011, exatamente. E o que é que você fez nessa época, em 2011? Eu fiz, na verdade, uma junção de algumas músicas que eu entendi como fazendo parte de um conceito e fiz esse lançamento autoral e independente, né? E, enfim, fiz show de lançamento, mas confesso a você que eu não trabalhei tanto nessa demanda, marcando
milhares de shows. Eu sempre me dividi muito nessas atuações diversas e lancei o CD e fui para frente trabalhando outras coisas. Maravilha. Tem como mostrar um pedacinho de alguma coisa dessa época aí ou não? Tem. Opa, então vamos ouvir a brisa aí, aqui na Educativa 101,9. Uma música chamada O Olho. Eu fraquejei quando deixei você falar o que quisesse, quando escutei você dizer ou dá ou desce, fiz teu discurso mapa da navegação. Você errou ao me julgar uma pessoa tão vazia, só porque eu não vivo em estado de euforia. Não quer dizer que eu não seja um furacão. Num estado de loucura, de adrenalina pura, quero a verdade nua ao redor. Não é qualquer um que aceita, mas a gente sempre tenta ver as coisas sem apelo nem dó. Vou andando pela rua, vou buscando aventura, mas parece que me deram um nó. Ficou tudo invertido, preto e branco colorido, tanta gente, mas me sinto tão só. Oh, 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 oh. Eu fraquejei quando deixei você falar o que quisesse, quando escutei você dizer ou dá ou desce, fiz teu discurso mapa da navegação. Não, você errou ao me julgar uma pessoa tão vazia, só porque eu não vivo em estado de euforia. Não quer dizer que eu não seja um furacão. No olho do furacão é tudo uma câmera lenta, trocando os pés pelas mãos, nenhuma cabeça aguenta. Aí a brisa. O Olho, o nome dessa música? O Olho. Olha, que maravilha. Eu tô vendo aqui também que você teve uma participação num CD do Beto Kobayashi, Sal e Açúcar. Como é que foi esse trabalho? Bom, Beto Kobayashi é um amigo incrível. Ele na verdade, é uma grande inspiração. E o Beto, ele fez uma super participação também na produção desse meu primeiro trabalho autoral. Ele... Sabe quando você... Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Toda lagartixa tem um primo jacaré? Não tinha ouvido. Vou confessar que não. Assim, uma brincadeira, sei, mas uma forma de dizer. O Beto, na época que eu queria fazer o meu CD, ele já tinha o caminho muito traçado, ele já tinha uma clareza de como as coisas funcionavam, porque ele já tinha feito esse trabalho, Sal e Açúcar, e inclusive me convidado a participar. É um trabalho instrumental, muito bonito, com uma pegada super... uma digital muito clara de como ele, guitarrista, atua. E aí foi uma honra participar. É um trechinho muito pequenininho, mas uma música maravilhosa. E aí eu fisguei o Beto, eu falei, não, ele é o meu primo jacaré. Ele vai me ajudar a fazer o meu CD. E assim foi feito. E eu estou vendo aqui, você também teve uma participação, até num trabalho, de um trabalho com músicas natalinas também. Sim. Em 2007, eu fiz uma consultoria para saber um pouquinho a respeito da minha parte autoral. Eu fiz uma consultoria com um figurão da música brasileira chamado Marco Mazzola. E o Marco Mazzola, ele acabou me convidando para fazer algumas participações dentro dos lançamentos da gravadora dele.
Então, saíram alguns CDs das músicas de Natal. E a gente fez também um projeto, uma releitura de uma música do Lulu Santos, chamada Condição, que acabou entrando em 2009 numa novela da Record, chamada Bela a Feia. Então, foi trilha sonora da novela. Isso, foi uma participação aí, vamos dizer assim, eventual, dentro dos projetos da MZA, né, do Marco Mazzola, mas que foi uma coisa muito importante para mim, em termos de produção, de conhecimento, do E qual é a música mesmo, você falou? Condição. Condição? Então dá uma palhinha, só um pedacinho pra gente aí. Uma releitura de Lulu Santos. Eu não sou diferente de ninguém, quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Qualquer um que ouve entende, não precisa explicação. E se for pensar um pouco, vai me dar toda a razão. A senhora, a senhorita e também o cidadão. Todo mundo que se preza nega fogo, não. Eu não sei viver sem ter carinho. É a minha condição. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Eu não sei viver preso ou fugindo. Olha aí que maravilha! Estamos entrevistando aqui na Educativa a Brisa, cantora, compositora com formação musical pela Unicamp. Você se formou em 2004, é isso? 2004. E era um sonho também se formar como música, assim, na Unicamp. Sim, Jota. Eu, na verdade, tentei fugir da música, da escolha, assim, né, da profissão. Eu fui fazer faculdade de Direito. Ai, ai, ai. E aí eu tive um anjinho na minha vida, chamada Melhor Amiga de Infância, que me puxou a orelha no final do primeiro ano e falou assim, vai pra arte, vai fazer aquilo que você realmente ama fazer. Porque toda profissão vai te dar trabalho, desafio, estresse, não existe, não tem como fugir disso. Mas se você estiver dentro do seu propósito, daquilo que você ama e acredita, fica melhor, né? Então, eu tive esse anjinho da guarda que me deu esse super empurrão e eu falei, quer saber? Vamos lá. Aí eu abandonei a faculdade de Direito e falei, não, faço questão de ter aí uma graduação, bora fazer música. E valeu a pena? Nossa, sem sombra de dúvida. E dentro da música, através da nossa conversa, pelo seu release aqui, você viajou bastante dentro da música. Chega até num trabalho autoral do rapper carioca, o Pedro Ratão. É isso? Sim. Bom, dentro das minhas andanças, até dessa época que eu fui um pouco conectada aí à MZA, o Marco, ele sempre falou, Brisa, você tem que vir para o Rio. Você tem que estar no Rio de Janeiro. E isso ficou martelado assim na minha cabeça. E eu falei, não, vamos pesquisar o que é isso, né? E eu fui para o Rio efetivamente. Eu fiz uma pesquisa, eu morei durante 1 ano e meio no Rio de Janeiro, capital. E com esse intuito mesmo, de pesquisar o cenário musical, de pesquisar as coisas. E dentro dessa andança, eu acabei conhecendo o Christian Almeida, que eu não sei se ele ainda mas ele foi técnico de som durante muitos anos do Marcelo D2. Eu precisava gravar uma vinheta
para fazer uma promoção das minhas coisas. E ele foi extremamente gentil e me ajudou nessa gravação de vinheta. A gente começou uma parceria, comecei a cantar músicas dele, e aí se estendeu para esse outro colega, que é o Ratão, e acabei fazendo essa participação no trabalho deles, de ambos, do Christian e do Ratão, e participando dos shows de lançamento desse primeiro trabalho. Maravilha, tá aí o trabalho, portanto, da Brisa. Ô Brisa, eu sempre pergunto às pessoas que participam aqui dessa entrevista, o que funciona mais para você compor, fazer o seu trabalho de composição? Eu sempre vejo as pessoas perguntando, o momento que você está mais alegre, o momento que você está mais triste, ou uma outra situação do dia a dia. O que é que facilita mais para você fazer as suas composições? Interessante, Jota. Nos primeiros lançamentos que eu fiz, lá em 2010, 2011, e até mesmo um pouquinho para frente, eu percebo que eu trabalhei muito com uma inspiração bastante emocional. De coisas que me incomodam, e posso te dizer que as dores de amor, elas ganham largamente de todo o resto. Então, tudo tem o seu lado bom. A gente pode sofrer por um lado, mas a gente transforma de maneira criativa de outro. E nessas primeiras composições, eu acho que essas paixões, essas emoções muito fortes, elas foram, assim, prioritárias, né? De algum tempo para cá, eu venho aceitando alguns desafios de pessoas me falando, olha, escreve sobre isso. E eu me debruço e eu vejo que a coisa acontece. Então, é até um gancho para a gente poder falar a respeito de uma música que eu fiz em homenagem à mulher. Essa música, ela aconteceu dessa forma, de uma provocação do meu chefe e amigo, da ONG que eu trabalho. E através dessa provocação, eu fui lá e escrevi. E saiu bonito, posso dizer assim que... Então, agora, esse processo de composição, ele está mesclado. Lógico que tem as emoções, elas nunca vão deixar de nos impulsionar nessa criação, mas existe também utilizar as ferramentas a favor daquilo que se quer dizer. Muito bem, e você falou aí em mulheres, estamos no mês de março, o mês das mulheres, né? E você, que faz um trabalho também bonito no Instituto Anelo, aqui em Campinas, e você tem um projeto aí com outras mulheres, inclusive do Instituto Anelo, que vocês estão preparando agora para o mês das mulheres, é isso? Exatamente, nós estamos organizando aqui o lançamento, eu ainda não consigo falar direitinho a data, a gente está estimando bem o comecinho do mês, mas, ou seja, pouquíssimos dias dessa nossa conversa, mas a gente vai fazer aí um lançamento nas mídias digitais, tá? São músicas que já estão no YouTube oficial do Instituto Anelo, mas a gente está fazendo o lançamento nas mídias digitais. O que significa isso? Spotify, Deezer, Apple Music, esses programas de streaming, né, que tem uma versão gratuita, mas também podem ser pagos, e disponibilizando, aumentando o alcance dessas músicas, dessas produções de musicistas conectadas ao Instituto Anelo, para que outras pessoas tenham acesso ao nosso trabalho. Né? E esse projeto com a participação só de mulheres, é isso? A gente tem, dentro da produção, claro que tem a participação dos homens, mas são músicas que foram protagonizadas ou escritas por mulheres. Então, a gente vai juntar nesse EP, tem música instrumental, tem música cantada, são 5 faixas que a gente vai estar disponibilizando aí de presente nesse mês de março. Maravilha, o Edis está dizendo aqui que tá na hora já, né, Edis? Ô Brisa, eu gostaria de agradecer a sua presença, eu gostaria de ter mais tempo para a gente falar um pouco mais sobre o seu trabalho, né? Mas infelizmente o tempo não nos permite. Agradeço a tua vinda até os estúdios da Rádio Educativa, a sua participação aqui
nesse programa de entrevistas e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, foi um grande prazer conversar com você, Jota. Muito obrigada, Diz, obrigado a todos. Então tá aí, conversamos com a Brisa, cantora, compositora, ligada ao Instituto Anelo, aqui em Campinas, nesse mês de março dedicado às mulheres. Grande abraço a todos.